Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cobiça. A cobiça é um pecado, que se encontra na lei moral. E na Bíblia nós vemos uma advertência, Em Lucas, capítulo 12, verso 15, diz assim: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Nós vemos o significado da palavra avareza, nós vimos no dicionário que significa um apego excessivo aos bens materiais, às riquezas, aos bens materiais, mesmo aqueles que não são ricos, mas têm um apego aos bens materiais. Então, temos aqui uma advertência, para que tenhamos cuidado, tenhamos cautela, prudência em relação à cobiça. A cobiça, ela é um desejo desordenado de ter algo que é de outrem, algo que não nos pertence. Então, é um desejo desenfreado, desordenado. E a cobiça, ela foi o pecado original, supremo. Foi o cerne da queda de Lúcifer. Porque Lúcifer, o que ele fez? Ele cobiçou a posição de Deus. Ele disse: exaltarei o meu trono acima das estrelas do céu e serei como Deus. Olha, e ele tinha destaque no céu, Lúcifer era o anjo cobridor. Ele era o comandante das hostes angelicais no céu. Então ele tinha um destaque especial. Mas ele estava descontente com a posição que havia sido conferida a ele. Ele estava descontente, insatisfeito e cobiçando a posição de Deus que não pertencia a ele. O fim de Lúcifer foi bem trágico, Nós conhecemos a história, ele foi expulso dos céus. A cobiça, ela é tão abominável, que ela está entre os pecados que podem tirar o ser humano do céu, que podem impedir o ser humano de herdar as mansões celestiais que Cristo foi preparar. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos de 9 a 10, estão os pecados que podem impedir o ser humano de alcançar a salvação. Então, consta lá, 1 Coríntios, você pode acompanhar na sua Bíblia também. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 10. A mentira, a avareza, A avareza é aquilo que nós falamos no início, É um excesso de zelo, de apego aos bens materiais. Então, a mentira, a avareza, os afeminados, os homossexuais, os adúlteros, a fornicação, os imorais, os idólatras, A cobiça também, Paulo compara a cobiça com a idolatria, Porque a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no único lugar que pertence a Deus. Ou seja, Deus deve ocupar o primeiro lugar na vida do ser humano. Porque Ele merece, Ele é que deu a sua vida por nós. E é Ele que trabalha para a nossa salvação. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que existe se faria, Então, Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, na vida do ser humano. Ele deve estar no trono do nosso coração. As nossas primeiras atenções, nossa primeira busca, nossa adoração, nossa gratidão deve ser a Deus.
ele deve ser o primeiro e o melhor de nossas vidas. Então, a idolatria é tudo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Tudo que ocupe o primeiro lugar na nossa vida se torna um ídolo, se torna um Deus com D minúsculo, né? Um Deus falso, mas nós idolatramos, porque nós colocamos aquela pessoa ou aquela coisa ou aquela situação no lugar de Deus em nosso coração. Isso é idolatria. Também os ladrões, os bêbados e os maldizentes, né? Então a cobiça, ela está entre esses pecados que podem tirar o ser humano da salvação do céu, né? Então nós vemos que a cobiça é extremamente prejudicial ao nosso crescimento na vida cristã. É extremamente prejudicial, é muito maléfica, né? Então, para quem deseja crescer em Cristo, nós devemos ter muito cuidado com a cobiça, né? Aqueles que desejam se preparar para a volta de Jesus. Nenhum desejo ou pessoa ou coisas deve ocupar o lugar de Deus em minha vida e na sua vida, mas sim, só Deus, não é? E devemos ter atenção com a cobiça. Devemos ter cautela e prudência, ter cuidado para não cairmos, né, nesse pecado, né? Porque ela pode vir sorrateiramente, pelos cantinhos da alma, como no caso de Acã. O primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Ninguém sabia o que ia fazer para derrotar os habitantes daquela cidade. Josué também não sabia, como líder, então ele orou a Deus. Ele orou a Deus e, em resposta à oração, Deus revelou todo o plano para a destruição da cidade. E eles seguiram. Mas depois que isso aconteceu, né, que eles foram vitoriosos, depois nós podemos ler lá a história de Josué. Deus havia dado instruções ao povo, né, para que nada do que sobrasse daquela guerra eles deveriam tomar posse. Nada. E naquele momento, Acã, né, quem conhece a história sabe. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Tire um tempinho para ler lá o livro de Josué, Josué capítulo 7, né? Nós vemos que Acã, em primeiro lugar, ele viu aqueles despojos, muita prata, ouro, e ele viu uma capa muito linda, que só as pessoas de alta posição usavam aquela capa. Aquela capa era magnífica, realmente. Uma capa realmente muito, muito bonita. E ele olhou aquela capa. Aí, em seguida, ele demorou-se em contemplar aquela capa. Ele demorou-se em contemplar aquela capa. E nesse momento, ele cobiçou a capa, né? Não se atentou, não cuidou, não agiu com prudência, não teve cautela com aquilo que ele estava vendo, aquele sentimento. Então, ele certamente, depois que ele viu, demorou-se em contemplar, cobiçou, ele certamente considerou os prós e os contras. Não, mas as instruções são que não devemos nos apossar. Mas ele então cobiçou e ele planejou e executou. Isso trouxe ruína para a sua vida e trouxe ruína para todo o acampamento, para todo o povo de Israel. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Será, porventura, tem algo que não tem a bênção de Deus na sua casa, na sua família? Será que tem algo ali dentro do seu lar
que não tem a bênção de Deus? Vejam, na palavra de Deus, esse exemplo aqui do povo de Israel. Todo o povo de Israel foi prejudicado. Deus não abençoou, porque alguém tinha desobedecido às instruções de Deus. Eles não tiveram a bênção de Deus por causa de algo amaldiçoado dentro do acampamento. Porque Acã executou a cobiça. Ele cobiçou e roubou aquilo que lhe interessava e levou para sua casa. E ali escondeu na sua tenda. Todo o povo de Israel foi prejudicado por causa do pecado de Acã. Tem alguma coisa lá na sua casa, na sua família, que não tem a bênção de Deus? Tem alguma coisa lá na sua igreja que não condiz com os planos de Deus? Se tem, nós devemos orar para que isso possa ser retirado do nosso meio. Muitas vezes nós mesmos bloqueamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família e sobre a nossa igreja, não considerando, não obedecendo às instruções que Deus deixou para cada um de nós. Muito bem, nós vemos quantas coisas ruins a cobiça traz para nós, né? A cobiça, ela tira o foco de Deus. Ela traz para a família desejos descabidos, desejos de coisas que não devem existir em nosso meio, ou coisas de outros que pertencem a outros. Tudo isso a cobiça faz. Agora nós precisamos ver quais são as orientações, quais são as dicas para nos livrarmos da cobiça. E a palavra de Deus, ela traz instruções como devemos evitar o pecado da cobiça. E a primeira coisa que devemos fazer para nos livrarmos da cobiça é servir a Deus. Servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, Deus ocupa o trono do nosso coração. Nós temos prazer em obedecer aquilo que Deus nos pede na sua palavra. Nós temos prazer em seguir o plano que Deus traçou para cada um de nós. Servir a Deus. Que maravilha, irmãos, quando nós desejamos servir a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Servir a Deus, obedecer a sua palavra. Estar contente com o que temos. Estar contente, irmãos, com as bênçãos que Deus nos concede. Quando paramos para pensar em todas as bênçãos que recebemos de Deus, a vida, a saúde, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, a roupa, quantas bênçãos, irmãos, os livramentos, tudo que temos e somos, é Deus quem nos dá, é Deus que nos dá força para trabalhar, saúde, vida, Ele que mantém, que nos sustenta, né, a nossa vida, e desenvolver o sentimento de gratidão. Quando nós desenvolvemos a gratidão em nosso coração, não achamos brecha, não achamos lugar para desejar o que é de outrem. Podemos sim, é evidente que podemos sim conquistar, ter novas conquistas, nos esforçarmos para ter uma vida mais confortável. Isso não tem nada de mal nisso, né? Afinal, Deus nos dotou com o intelecto, com inteligência. Devemos fazer bom uso da nossa inteligência para progredirmos na vida. Podemos estudar, sim,
fazer um curso superior, uma faculdade, nos especializarmos? Para isso existem os profissionais, né? Advogados, médicos, professores. Isso faz parte, sim, do plano de Deus. Mas esses desejos de progresso na vida devem ser conquistados com honestidade, dignamente. Aí sim, esses desejos são abençoados por Deus. Eles têm a bênção de Deus. O sentimento de gratidão nos ajuda a ter contentamento com aquilo que já temos, com as bênçãos que já recebemos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a mim e a você também, para que possamos ter cautela, prudência com a cobiça, para que ela nunca venha fazer parte da minha vida e da sua vida. É o meu desejo e a minha oração nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.